Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a caminhar para o fim deste livro do Gênesis. Nós temos caminhado por esta viagem juntos e já praticamente estamos chegando ao fim. Temos lido todo o livro do Gênesis, vimos personagens incríveis que foram marcos para nós ao longo destas semanas que passámos juntos a olhar para o livro do Gênesis. Vimos como Deus falou com o homem através de Adão, como Deus escolheu o filho de Adão, Sete, para dar a sua linhagem, como Deus usou Noé no seu tempo, também toda a linhagem de Noé e os seus filhos, como Deus escolheu a Abraão, este homem incrível, homem de fé, que viveu uma vida impressionante, com muitas lições para nós, também o seu filho Isaac, e agora estamos a olhar para a vida de Jacó. E basicamente encontramos Jacó às portas da morte. Estamos no final deste livro do Gênesis e se por um lado ele começou com a criação, por outro lado agora ele fecha com a morte. Isso é consequência direta do pecado que bem vimos nos primeiros capítulos deste livro do Gênesis. Deus criou e Deus trouxe vida à terra, mas o homem por opção própria, por vontade própria, escolheu desobedecer a Deus. E com essa desobediência entrou a morte na terra e no homem. E agora fechamos, digamos assim, este livro ao ver Jacó morrer, assim como também a própria pessoa de José, que temos acompanhado nos últimos programas. Jacó está então no seu leito de morte e tem todos os seus filhos à volta da sua cama. E ele está a falar com os seus filhos, declarando aos filhos as bênçãos que ele tinha para eles e aquilo que iria acontecer aos seus filhos no futuro. Por um lado, vimos como Judá vai assumir um papel importante no meio da família. Ele será, de facto, aquele que dará a linhagem aos reis de Israel. Mas olhando para o verso 16, Jacó continua a falar acerca daquilo que os seus filhos e os seus descendentes irão ser no meio da tribo de Israel. E olhando para a tribo de Dan, um dos filhos então de Jacó, vemos aquilo que Jacó profetiza acerca deste seu filho. Diz assim o texto no verso 16, capítulo 49 do livro do Gênesis. Dan julgará a seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto da vereda que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Vemos como esta declaração que Jacó está a fazer acerca de um dos seus filhos, que é Dan, se cumpre literalmente. Talvez você está a pensar, bem, se conhece um pouco da história de Israel, a história do Antigo Testamento, antes do nascimento de Jesus, portanto, nestes milhares de anos atrás, quem estudou um pouco da história de Israel, pode dizer, bem, Dan não é assim uma figura muito relevante na história de Israel. Não conheço assim muitos feitos que esta tribo tenha feito. Talvez, falando do nome de Dan, se calhar não lhe vem muita coisa à mente. Mas se eu lhe falar, se calhar, de Sansão e Dalila, talvez seja um nome bem mais sonante. Se calhar já há alguma coisa que você se lembra. E é verdade, Sansão é um dos juízes da nação de Israel, por isso Jacó tinha dito, Dan julgará o seu povo. E Sansão foi este juiz que Deus escolheu para julgar a nação de Israel. Ele fez feitos tremendos e é conhecida a fama de Sansão pela sua força, considerado o homem mais forte em todos os tempos. Isso ele era porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Sansão age num período em que os filisteus eram o povo que oprimia a nação de Israel. E Sansão foi este homem escolhido especialmente por Deus para libertar a nação de Israel da opressão dos filisteus. E podemos ver na história de Sansão, e se você conhece um pouco a história de Sansão, como ele agiu com astúcia para poder ganhar as batalhas que travava contra os filisteus.
Por isso, o próprio Jacó, quando profetizou, ele falou que Dan seria como uma víbora que estava junto à vereda e que morde os talões dos cavalos. Ele agia com esta astúcia como uma serpente. E nós podemos ver como Deus cumpriu a sua profecia integralmente que tinha declarado através de Jacó. Depois Jacó continua a falar com os seus filhos e a seguir ele fala acerca de Gad. Diz assim então o texto da palavra de Deus que Jacó proferiu acerca deste seu filho. Gad, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda. Depois, continuando Jacó a falar, ele fala ainda mais 2 profecias para 2 dos seus filhos e diz: Aser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. E Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Vemos como as profecias acerca dos seus filhos, quer Gad, Aser ou Naftali, se cumprem integralmente. Vemos que Gad, de facto, é uma tribo que fica marcada pela sua valentia guerreira. Aser, quando toma posse da terra, de facto, fica com essa parte mais abundante em termos de território, um território bastante próspero. E Naftali, essa atitude de liberdade que marca toda essa tribo. Vemos como Jacó, ao falar para os seus filhos, não era só aquilo que ele dizia acerca do conhecimento que ele tinha dos seus filhos, mas também acerca daquilo que Deus lhe estava a revelar quanto ao futuro destas tribos. E ele se cumpriu integralmente na vida de cada um. Depois Jacó fala acerca de José, este seu filho a quem ele amava tanto. E no verso 22 ele diz a respeito de José: José é o ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Esta profecia de Jacó acerca de José, seu filho, já se estava a cumprir na própria vida de José, como é sabido. Ele de facto tinha sido este ramo que muito fruto já tinha dado, tinha alimentado muitas pessoas. Ele era um homem de um caráter excepcional e já se estava a ver na sua própria vida, os seus irmãos estavam a ver o cumprimento desta profecia que Jacó estava a dizer sobre o seu filho amado José. Ele tinha sido vendido como escravo, ele tinha vivido no Egito, mas mesmo assim, sempre que ele trabalhava em alguma área, ele dava fruto, o seu trabalho prosperava. Era um homem incrível este José. E é de facto uma motivação para nós olharmos para a vida de homens como José e poder seguir o seu exemplo. Este era um homem que dava fruto. E nós podemos dar fruto. Nós somos desafiados pelo próprio Cristo a dar fruto que permanece. Isso encontramos no Evangelho de São João, capítulo 15. É muito interessante este texto de João 15 sobre o dar fruto, a vida que Jesus espera de si e de mim. Eu deixo este desafio para si. Leia este texto e medite sobre ele. Leia João capítulo 15. E certamente vai ver que Deus espera de si que você dê fruto que permanece. José era esta árvore frutífera, este homem que dava fruto. As suas ações eram ações coerentes com aquilo que ele acreditava. Então, faça o mesmo e viva de uma forma que abençoe os outros e que dê fruto à sua volta. Deus espera isso de si. Aliás, o próprio Deus diz que o homem que ouve a palavra de Deus e aplica na sua vida, esse é um homem sábio. É aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra de Deus e não aplica, acha até interessante, mas não vive aquilo que acredita, então a Bíblia diz que esse homem não é lá muito inteligente. E é como construir a sua casa na areia. Quando vem a tempestade, as dificuldades, então tudo se desmorona, tudo se destrói. É bom nós ouvirmos a palavra de Deus, mas é muito melhor quando nós aplicamos à nossa vida aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. José recebeu esta profecia do seu pai e no verso 23 ele continua a falar coisas incríveis acerca de José. Diz assim: os frecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso,
o qual te abençoará com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e madre. Vemos aqui esta declaração de Jacó tão importante acerca de José. Vemos que é o Deus Todo-Poderoso que estará ao lado de José, continuará a firmá-lo no seu caminho, continuará a ser este bom pastor que acompanha a pessoa de José. Esta profecia de Jacó a respeito do seu filho fala de Deus como o bom pastor. O Salmo 23 nos fala deste bom pastor, que o Senhor é o bom pastor. E se Deus é o bom pastor, nada nos faltará, diz o Salmo 23. E Jacó aqui fala acerca deste bom pastor, que é Deus, que acompanhará José em todas as circunstâncias. Fala também da pedra de Israel. E muita coisa se tem dito acerca desta pedra de Israel. A pedra angular, a pedra sobre a qual Deus assenta a igreja. E muitos conceitos têm levantado sobre esta matéria. Eu não vou aqui falar de todos eles, mas eu só quero dizer que é Deus é quem é essa pedra. Deus é a pedra de Israel. É este Deus que susterá a José, mas é o mesmo Deus sobre o qual é construída toda a igreja. Jesus fala disto muitos anos depois, muitos séculos depois, quando ele está a ter uma conversa com o apóstolo Pedro, e Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E essa pedra foi a declaração que o apóstolo Pedro havia feito acerca da pessoa de Jesus Cristo, que ele era o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Altíssimo. E então vemos aqui que Jacó já está a ter este conceito, esta mesma ideia de que é Deus. Deus é essa pedra, a pedra de Israel. Deus é essa pedra angular sobre o qual a nação de Israel iria ser construída, assim como Deus é a pedra angular sobre o qual a igreja, o povo de Deus, iria ser construído também. Vemos como José recebe esta bênção do seu pai. Ele tinha sido abençoado já com 2 filhos, Efraim e Manassés, e eles iriam receber bênçãos, digamos assim, dobradas. Não iria ser como os outros seus irmãos, em que cada um recebia uma parte do seu território, mas José iria receber bênçãos para os seus filhos. Tanto que não consta o nome de José nas tribos de Israel, mas consta o nome de Efraim e Manassés, dos seus filhos, dos 2 filhos de José, aparecem, em vez de aparecer a tribo de José, não existe, mas existe a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. No verso 26 continua este discurso acerca de José. As bênçãos do teu pai cederão as bênçãos dos meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça de quem foi distinguido entre os seus irmãos. Vemos como José foi este homem que de facto foi distinguido por várias razões. Ele próprio tinha já tido esse sonho da parte de Deus, ainda jovem, que os seus irmãos e os seus familiares iriam se dobrar e reverenciar diante dele, e isso aconteceu já quando ele era governador do Egito. Vemos também que os seus filhos, de alguma forma, receberam, portanto, a herança que era devida a José. José recebeu dupla herança, porque os seus filhos, cada um recebeu a sua parte da herança. Vemos ainda que Jacó continua a falar aos seus filhos e agora, finalmente, dirige-se ao seu último filho, Benjamim. É o filho mais novo, é o filho da sua velhice. Mas, no entanto, ele continua a falar aquilo que Deus lhe está a revelar. Não é Jacó que fala simplesmente por falar, mas era o próprio Deus, de alguma forma, que estava a revelar a Jacó o que iria acontecer aos seus filhos, e Jacó estava a adverti-los, alguns, estava a declarar bênção sobre outros, porque era aquilo que se iria passar nos anos seguintes. Diz assim no verso 27, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Esta declaração bastante terrível sobre Benjamim vem a revelar-se exatamente quem era Benjamim, depois a sua própria tribo, como ela agiu com os seus irmãos, como ela atuou no meio do povo de Israel. Benjamim normalmente era uma tribo que sempre ficou colada à tribo de Judá. Quando houve, muitos anos mais tarde, a divisão do reino, Benjamim e Judá ficaram fiéis ao trono de Davi, enquanto as outras tribos se afastaram dessa linhagem real. E então Benjamim recebe esta profecia de Deus sobre como ele iria agir para com os seus
outros irmãos, uma atitude agressiva da parte de Benjamim para com os outros. É possível que isso já tivesse a ver com o seu próprio feitio, mas também os seus descendentes manifestaram esta característica. No verso 29, o texto continua dizendo: Depois lhe ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Maré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei a Lia, o campo e a caverna que está nele, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Jacó então falece neste momento difícil, tem todos os seus filhos ali de volta dele, mas há uma coisa que ele deixa claro aos seus filhos: é onde ele queria ser sepultado. E sabemos como é importante estes últimos desejos da pessoa que parte. Normalmente, quando isso acontece, nós queremos concretizá-los, queremos que sejam exatamente feitos como a pessoa deixou. Os últimos desejos dessa pessoa normalmente são seguidos à risca. E Jacó queria ser sepultado na terra que seu pai e seu avô tinham sido sepultados. Esta terra que Deus havia prometido a Abraão era agora a sua terra. Por isso ele queria voltar para lá. É possível que Jacó estivesse na expectativa daquilo que Deus iria fazer no futuro. É possível que ele soubesse que Deus iria trazê-los de volta na ressurreição dos mortos. Por isso ele queria estar junto com os seus antepassados também. Ele não fez questão de que Raquel tivesse sido sepultada naquele lugar, mas ele queria que o seu corpo fosse sepultado onde estava o seu pai e o seu avô. Era a terra que Deus havia prometido a Abraão. Jacó queria voltar para lá. Vemos que com esta atitude de Jacó, ele percebe que as coisas para a frente ainda há esperança no futuro. Ainda há esperança depois da morte. Jesus disse exatamente a mesma coisa no Evangelho de São João. Se nós olharmos, Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Pergunta ele isto às irmãs de Lázaro quando estavam diante da morte de Lázaro. E ele pergunta: crês isto? Jesus diz ainda, ou a palavra de Deus nos diz ainda no 1 João, capítulo 5, verso 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Podemos ver que talvez Jacó tinha esta esperança da ressurreição um dia. Jesus aqui está a falar exatamente disso. Aqueles que creem em Jesus Cristo têm a vida eterna. Significa não que não vamos morrer fisicamente, é óbvio que vamos morrer fisicamente, pelo menos a maior parte de nós. Se Jesus voltar, então aí alguns sim passarão diretamente para um relacionamento com Deus eterno, sem passar pela morte, mas provavelmente isso é uma minoria. A maioria de nós provavelmente iremos experimentar a morte. Mas por outro lado, Jesus está a dizer que quem tem Jesus Cristo, essa morte física irá passar, mas tem a vida eterna, haverá uma vida espiritual contínua. E isso nos conduzirá à eternidade também e à ressurreição do nosso corpo. A Bíblia nos fala disso. Fala que nós não devemos ficar desesperados, porque se por um lado a consequência natural da nossa vida aqui é a morte, por outro lado sabemos que há uma esperança para um dia da ressurreição. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, como os textos que acabamos de ler, têm acesso direto à vida eterna. Por isso Romanos 6, 23 nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a esperança que nos anima, assim como certamente era a esperança que animava a Jacó a continuar a viver. Ele sabia que a sua vida não terminava ali. Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. É um Deus que se relaciona com pessoas e é um Deus que mantém o seu relacionamento consigo e comigo. Talvez você está na expectativa daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Talvez você está desanimado, talvez está a passar por uma doença grave. Eu quero dizer que Deus é o Deus que dá vida. É aquele que, mesmo quando o nosso corpo físico chega ao fim,
nós podemos continuar com esperança, porque a nossa alma é eterna. E Deus quer um relacionamento eterno, Deus nos quer dar vida eterna. A palavra de Deus nos mostra, e nós já lemos estes textos aqui, que se nós cremos em Cristo, nós não vamos perecer eternamente. Essa é uma possibilidade se nós não decidirmos seguir a Jesus Cristo. Por isso o texto que acabamos de ler em Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A consequência natural do nosso pecado, da desobediência que Adão praticou e como consequência todos nós praticamos com ele, é a morte. Morte física e como consequência também a morte eterna, se nós não optarmos livremente por seguir a Cristo. Cristo nos dá gratuitamente, oferece gratuitamente a vida eterna através da pessoa de Jesus. E nós podemos optar por isso. Nós podemos escolher ter a vida eterna. Para isso necessitamos de entregar toda a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo. Talvez você que me está a ouvir queira tomar esta decisão agora mesmo. Dizer a Jesus: Senhor, eu quero ter esta esperança de receber a vida eterna que Tu prometes na Tua palavra. Para isso, basta fazer uma simples oração a Jesus Cristo. Como nós acabamos de ler em Romanos capítulo 6, verso 23, o receber a vida eterna não é algo que eu possa fazer. É um dom gratuito de Deus. É Deus quem faz em meu favor. E você simplesmente tem que dizer a Jesus: eu quero receber esse presente que Tu me ofereces. Pode fazê-lo através de uma simples oração dizendo: Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que o salário do pecado, a paga pelo pecado é a morte, mas eu quero receber este dom gratuito que Tu me ofereces agora. Eu confesso o meu pecado e quero abandonar esse pecado. E eu entrego toda a minha vida nas Tuas mãos. Eu o faço em nome de Jesus. Eu o faço porque Jesus Cristo pagou o preço que eu deveria pagar. Eu aceito que a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo são suficientes para eu ter esta vida eterna. E eu deposito a minha fé na pessoa de Cristo Jesus como o único Salvador da minha vida, como o único Senhor que controla agora a minha vida. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você fez esta oração sincera, depositando a sua fé em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz que o seu nome ficou escrito no livro da vida e que Jesus a recebe neste momento nas suas mãos. E este é o maior milagre que pode acontecer na sua vida. Deus quer oferecer esta vida a todos aqueles que fizeram esta oração. Se você fez esta oração sincera, do fundo do seu coração, diga-nos alguma coisa. Escreva para mim, terei todo o gosto em saber aquilo que Deus está a fazer na sua vida. Por isso, nos próximos minutos, irá passar a nossos endereços. Faça o favor de nos chegar alguma correspondência daquilo que Deus está a fazer consigo. Eu terei todo o gosto em orar por si. Espero que este programa tenha falado consigo. Nós iremos continuar a olhar para a vida de José no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.